Avaliação de desempenho. O que é? Como fazer? Para que serve? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, que eu acredito não, tenho certeza, Alan, que quase ninguém faz. Quase nenhum restaurante faz avaliação de desempenho dos seus funcionários. Até porque, para a avaliação de desempenho dar certo, ele tem que ter feito um monte de etapas para trás. Exatamente. Não adianta fazer um monte de etapas para trás, que são as etapas que a gente já falou aqui na nossa página, e não fazer a avaliação de desempenho dos seus colaboradores. Isso. Tá tudo interligado, galera. É um pacotão que vocês têm que aplicar tudo de uma vez. De uma vez não, assim, cada um na sua etapa, né, no seu tempo, mas se você quer ter uma equipe dos sonhos, uma equipe que cuida do seu restaurante, que toca o seu restaurante para você, você tem que ter todas essas etapas que nós já passamos aqui. E essa etapa é primordial, é a cereja do bolo e é a que vai garantir que tudo que você fez até agora vai funcionar. Exatamente. Thiago, então, beleza. A avaliação de desempenho aqui na ordem que a gente está seguindo vem depois do treinamento. Porque você selecionou as pessoas, recrutou, integrou elas, deu os treinamentos que precisava e agora você vai garantir que ela está executando simplesmente o que já foi passado para ela. Exatamente. Não é nada novo que caiu de paraquedas assim do nada. Não, exatamente. E assim, a avaliação de desempenho, como tudo que eu já falei até aqui, por onde que ela começa, né? De novo, você tem que saber o que você quer dos seus funcionários, entendeu? O que é que você vai avaliar. Então, nós já fizemos isso lá atrás, desde a FDF, desde a divulgação da vaga, certo? Então, seu funcionário, vamos recapitular para quem não lembra, para quem não viu os outros vídeos. Vamos lá. Você se tornou uma empresa desejada para se trabalhar. Você divulgou a sua vaga corretamente, já falando o que você quer, que funcionário que você quer. Você recrutou essas pessoas, esses candidatos, selecionou aquele que mais se encaixa no perfil da vaga, certo? Você integrou ele à equipe, integrou ele à empresa, reforçou as regras da sua empresa, reforçou para ele o que é que você precisa, o que é que você quer. Você treinou, passou os treinamentos, como que você quer que as coisas sejam feitas, como que você quer que ele se comporta na sua empresa. E agora chegou a última etapa, que é ver, e aí, deu certo? Tudo que eu fiz até agora deu certo? Aquele cara que eu sonhei lá atrás, que eu encontrei no mercado, que eu contratei, que eu coloquei para dentro da minha empresa, para dentro da minha equipe, eu treinei falando como que eu queria. Ele está fazendo o que eu quero? Ele está se comportando do jeito que eu quero? Essa é a etapa de avaliação de desempenho. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho 3 tipos de avaliações aqui no restaurante, certo? Qual que é o período que a gente faz essas avaliações? A gente faz todos os meses, é avaliação mensal, porque o cara pode estar bom esse mês, o mês que vem aconteceu alguma coisa, ou sei lá, ele não está bom. Então tem que ser constante, galera. Então eu tenho 3 avaliações. Eu tenho a avaliação técnica, que é para medir o conhecimento dele, certo? A avaliação técnica é feita em cima das provas que a gente aplicou. Então eu falei no último vídeo de treinamento que eu tenho uma agenda de treinamento, pelo menos um treinamento grande, um treinamento por mês, certo? Pode ser 2, pode ser um treinamento técnico comportamental, ou pode ser um dos 2. O importante é estar sempre treinando. Então depois do treinamento tem avaliação técnica, é prova mesmo, é técnica, é saber se o cara entendeu, se o cara fez o curso que você pediu, já que eu incentivei que vocês façam cursos online, fora do horário de trabalho e tudo mais, certo? Então, essa avaliação técnica vai aplicada uma prova que vai gerar uma nota. Fácil. Fez, não fez, aprendeu, não aprendeu. Sabe, não sabe, certo? Eu tenho o feedback 360. O que é o feedback 360? É uma avaliação de quesitos, de características que são avaliadas pelos próprios funcionários, onde todo mundo avalia todo mundo, né? Hoje, esses quesitos são únicos, né? É um formulário, é o mesmo formulário para todo mundo na empresa. O que a gente tem ali? A gente tem ali higiene, todo mundo tem que ter higiene, entendeu? Um mínimo. Mínimo, mas tá lá, gente, tá vendo? Ao nível de clareza, de precisão que a gente chega, as pessoas que entram aqui sabem que a gente exige higiene deles. Tá escrito assim, viu? O funcionário vem de banho tomado todos os dias, as roupas estão limpas, as unhas estão cortadas, o cabelo tá cortado, a barba tá parada, não está usando perfume forte, não tem esmalte nas unhas. A gente avalia isso.
todos os dias, né? E faz avaliação ali ao mês. Então tem higiene, tem se ele tem trabalho em equipe, se ele tem comprometimento com a empresa. E isso não é só os líderes ou eu que avaliam, né? Todos os colaboradores avaliam todo mundo. Isso é a avaliação 360. Temos também a avaliação de competências. Aquelas competências que eu divulguei lá na hora que eu fui recrutar, na hora que eu fui divulgar a vaga, eu avalio, né, todos os meses. Eu ou os meus líderes, no caso. Meus líderes avaliam seus liderados, eu avalio os meus líderes. Então, eu vejo as competências também. Trabalho em equipe, tem iniciativa, tem uma busca constante por qualidade, entendeu? Eu faço essa avaliação também todos os meses. Então, aqui nós temos 3 avaliações. Técnica, o feedback 360 e a avaliação de competências. Então, são 3 avaliações todos os meses que geram notas. Essas notas, né? Aí para que serve isso? Essas notas geram ali um ranking e a gente vai tendo sempre ali o ranking do colaborador. Então, olha só, Alan, não é tendencioso, tipo, dificilmente vai ser uma avaliação injusta. Eu já cheguei a conversar com um funcionário, aonde eu mostrei para ele, né, as 3 avaliações e falo, olha, você foi mal, os seus colegas te avaliaram mal, entendeu? Você foi mal na prova. E olha, eu também, o seu líder também te avaliou mal. Então, assim, elas se conversam, entendeu? Não é injusta. Você não está indo bem, você está mal nas 3 avaliações. E aí não entra pessoalidade, né? Não, porque acontece, viu? No feedback 360, dá para perceber, você faz uma leitura ali, quando todo mundo deu uma média boa para um colaborador, aí um foi lá e deu nota ruim para ele. Eu já vejo que tem treta. E aí você já percebe, eles estão se bicando. Pode ir lá na avaliação do outro que também avaliou mal esse daqui, entendeu? Não importa que o cara venha tomar do banho todo dia, bonitinho, com higiene, o cara vai lá e mete um lá, só para tentar ferrar. Só que assim, isso aconteceu poucas vezes no início, porque eles já sabem que eu olho todas as avaliações. Então aquela avaliação eu já descarto, não entra na nota final. E aí o que acontece? Eu chamo os dois e aí, vamos ver, vamos resolver? Qual que é o probleminha aí? Conta pro pai, entendeu? Porque tem alguma coisa errada. Então isso também não acontece mais. Mas eu tenho aplicado no meu restaurante e tem funcionado muito bem. Ótimo. Ô, Thiago, e aí o pessoal pode estar pensando assim, nossa, mas que trabalheira, isso vai me consumir um baita tempo. É verdade. Em partes é verdade. Porque quando eu comecei com a intenção de fazer a avaliação, eu sempre fiquei barrado nisso. No trabalho, no tempo, apesar que eu te disse, né, que em torno de 60% do tempo do dono do restaurante, do gestor, tem que ser dedicado a pessoas, certo? Então hoje, quando eu vou fazer essas coisas, eu não estou vendo como perca de tempo. Eu estou investindo tempo na coisa certa, certo? Mas o que aconteceu? Eu descobri um aplicativo, tá? Não estou fazendo merchan aqui pago, mas é porque é algo que facilitou muito a minha vida. Na verdade, contando um pouquinho da história, eu estava participando de um programa do Sebrae, que chama Ali, e ao mesmo tempo participando de um outro programa do Sebrae, que é o de gestão de pessoas. E aí senti essa necessidade da avaliação, de fechar esse ciclo. E aí no Ali a gente estava vendo algumas empresas parceiras do Sebrae para desenvolver um aplicativo que fizesse essas avaliações para mim. Aí durante a pesquisa do Sebrae, sempre antes de desenvolver algo, você tem que pesquisar se já não existe. A gente encontrou uma empresa que estava em desenvolvimento ainda, que se chama Feliz. Feliz com 2 Es. Na época, eu me inscrevi lá no site do Feliz, eles não estavam ainda vendendo a solução, eles estavam em desenvolvimento, mas eu fiquei inscrito. E aí, meses depois, o Feliz começou a funcionar, em fase beta ainda. E aí, então, em julho do ano passado, a gente começou a usar o aplicativo Feliz. Pesquisem aí, Feliz com 2 Es, que vocês vão encontrar. E a gente implantou aqui no restaurante e deu muito certo, porque o aplicativo, a avaliação, o Feedback 360, ele, por exemplo, ele divide os colaboradores ao longo do mês. Então, eu tenho 30 colaboradores, Alan, você vai avaliar um colaborador por dia, entendeu? Então, todo dia você vai avaliar um. Então, ele faz aleatoriamente. Uma avaliaçãozinha pelo aplicativo é muito rápido. Então, ao final do mês, todo mundo avaliou todo mundo, avaliando apenas um colaborador por dia. Então, não toma tempo. E ele pode fazer isso pelo celular a qualquer hora? Qualquer hora pelo celular. A de competências a gente já deixa para o final do mês. Então, eu libero lá, deixo programado para os 3 últimos dias do ano, o período de avaliação de competências, onde os líderes têm que avaliar suas equipes. Aí eles avaliam ali 3, 4 funcionários por dia, cada um. Também não toma muito tempo deles. E aí, na hora que a gente vira o mês,
a gente tem ali um relatório completíssimo sobre todos os funcionários. Isso. Sabe? E aqui a gente está falando de uma operação de mais ou menos 30 colaboradores, Isso. que tem líderes de equipe, uma estrutura mais robusta. Isso. Agora, se a pessoa tem um colaborador, 2 colaboradores. Não, aí você pode ir para o bom e velha planilha de Excel, entendeu? Eu até postei no Story esses dias, eu fazendo a avaliação, ali a gente estava usando a planilha de Excel, ali na hora para discutir alguns quesitos e tal, né? E depois a gente transferiu as notas pro aplicativo, que a gente usa o aplicativo, mas poucos colaboradores usam a planilha de Excel. Isso. Define quais são... Coloca as competências, certo? Na frente, as notas, a gente usa de 1 a 5, certo? E aí depois você faz ali uma média, uma média ali simples, e você vai ter as notas dos colaboradores. Exato. Ô Thiago, legal. A gente está aqui falando sobre as avaliações que você fez com a sua equipe inteira de colaboradores. Isso. Mas depois que você tem esse monte de dados sobre eles, o que você faz com isso? Exatamente. Quando eu falo, tudo é importante, você não pode começar e não ter a terminativa, né? Senão não vale, tudo que você fez para trás não valeu de nada, certo? Então você fez as avaliações, você tem que tomar algumas ações depois das avaliações, né? Uma delas é interessante que você utilize, né? Ou não, vamos falar melhor, a primordial. Você fez a avaliação, o que não pode faltar? Dá a devolutiva para o seu funcionário, entendeu? Não adianta você avaliar, dar nota para o cara e aquilo ficar na gaveta, entendeu? Você tem que dar devolutivo, você tem que passar para ele, olha, este mês a sua avaliação foi assim. Montar um ranking, fazer um ranking na empresa, entendeu? Você tem que ter uma cultura onde a pessoa não vai ficar desmotivada, você tem que ver que aquilo lá é para ela melhorar, entendeu? Ela tá ali no final do ranking, cara, ela tem que estimular ela a subir. Se ela não subir, dali 3 meses você não dá para estar na sua equipe, porque ela não serviu, entendeu? Alguma coisa está errada, ou ela tá numa fase de vida diferente e não está mais a fim de continuar. Você tem até aquela ferramenta lá que mostra os quadrantes, né? Uma ferramenta a gente pode até publicar aqui. É uma ferramenta que eu meio que criei ali, onde eu avalio, aqui me facilita conversar com o funcionário, né? Onde eu avalio o resultado que ele dá para a empresa através das notas dele versus, né, o desgaste, o trabalho que ele dá para a empresa. Quando que eu uso isso? Né? Um colaborador, por exemplo, toda hora está levando uma advertência, está chegando atrasado, sabe? Está dando um desgaste ali para a gente e a nota dele tá baixa, entendeu? Ou seja, dando pouco resultado, muito trabalho. Esse quadrante é outro quadrante do cara que vai sair da empresa, entendeu? Agora o cara dá bastante resultado e está dando trabalho, tem que ver o que está acontecendo. Tem que ali ou seja, se ele está dando resultado, é porque alguma coisa está acontecendo, algum problema familiar está fazendo ele faltar, algum problema de saúde, algum problema na família, está fazendo ele dar aquele trabalho aqui pra gente. Então tem que ver o que a gente faz, como ajudá-lo para trazê-lo aqui de volta, entendeu? E se o cara está dando resultado e não dá trabalho, meu amigo, é o seu funcionário, é a sua equipe do sonho, tem que estar ali. Tem que estar todo mundo nesse quadrante. Exatamente. Aí. Ótimo. Então, você deu feedback, é uma devolução proativa, né? Que Isso. Leva eles para algum lugar. Isso. E se ele foi bem ou se ele foi mal nas avaliações, como que isso impacta a vida dele diretamente? Isso impacta na remuneração dele. Né? A gente que é de restaurante, é mais fácil para a gente aplicar uma remuneração variável sem comprometer, né, o financeiro da empresa. De que forma? A gente tem os famosos 10%. Então, eu sei que existem várias formas de dividir os 10%. Aqui na empresa, esse dinheiro eu divido com base nas notas de avaliação deles, certo? Então eu tenho lá uma planilha, uma fórmula, mas quem tem uma avaliação melhor recebe uma parte maior dos 10%. Quem tem uma avaliação pior recebe menos. Porque assim, os 10% o cliente dá 10% da conta. Mas não é justo você dividir de forma igual, entendeu? Seja entre os garçons, seja na cozinha, para todo mundo, ir lá e dividir por cabeça. Certo? Por quê? Teve gente que contribuiu mais para aqueles 10%. Teve gente que foi mais produtiva, né? Que agradou mais o cliente, que colaborou mais. E teve uns que até atrapalharam. Exatamente. Eu já tentei dividir os 10% por venda. Você vendeu mais, Alan, você vai ganhar mais. Não dá certo. Por quê? Num restaurante não é só vender, gente. Num restaurante, o garçom tem que limpar a mesa. Tem que limpar um chão, às vezes, que alguém derruba alguma coisa. Quando eu fiz isso, o que aconteceu no meu restaurante? Era a venda,
que neguinho saía com sangue no olho para vender, caía um prato ali, ninguém pegava, porque não queria perder tempo, queria tirar pedido. E aí, como que faz com a cozinha? Porque para o cliente estar bem satisfeito, a produção da cozinha tem que ser muito bem. Por isso que aqui, no Mochileiros, cara, todo mundo entra no mesmo bolo. Né? Eu sei que a maioria dos restaurantes dão 7%, dos 10%, 7% para atendimento, 3% para cozinha. Eu entendo que a cozinha é tão importante quanto o atendimento. Não tem como eu falar, esse é mais do que o outro, entendeu? Comida boa é o que vende, sabe? Só que também um atendimento ruim não dá certo. Então, assim, todo mundo é tratado de forma igual, entre aspas, né? Porque todo mundo é tratado, recebe conforme sua avaliação de desempenho, que é composta pela avaliação 360, né? O feedback 360, porque ele tem que ser um bom colaborador para a equipe também, não só para o patrão, pela avaliação do líder, né, e pela técnica dele, pela avaliação técnica. Então, é de acordo com as notas dele nas avaliações que ele recebe a porcentagem dele da caixinha. E desse jeito você motiva os colaboradores a serem cada dia melhores e cumprirem bem o papel deles. Exatamente. Porque ele vai perceber isso diretamente. Isso. E também os que estão indo mal, ele sabe que o futuro dele é fora da empresa. É uma seleção natural, entendeu? O cara não está indo bem, ele tem a chance. Gente. O cara não foi mal, ficou em último no ranking um mês, já não vai mais, vamos dar embora. Mas o cara está ali 3 meses consecutivos, né? Ele viu um mês foi mal, cara, tem que melhorar. Segundo mês, não melhorou. Terceiro mês não melhorou, ele já sabe, ele já quer. Mas se ele não melhorou, porque ele já quer. Já está querendo. Tá querendo sair, e aí libera ele para o mercado. Às vezes ele já cansou daquela posição, cansou do trabalho, quer buscar outra oportunidade. E eu incentivo, até ajudo quando é o caso. Se o cara não faz nenhuma sacanagem com a gente até ajuda. E é legal porque isso também entra na parte de fidelização dos seus colaboradores, né? Isso. Quando o cara vê que uma empresa está reconhecendo ele, que os esforços que ele faz é reconhecido, a gente está olhando para ele, a tendência é ele ficar mais tempo na empresa. Eu estou desenvolvendo aqui um outro sisteminha baseado no conceito de gamificação, né? Mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, também é muito complexo, e isso aí é uma cereja do bolo também, que é muito legal, eu estou criando, conforme a pontuação deles, eles ganham uma espécie de milhas, essas milhas eles vão juntando, a gente tem um portal, e lá tem prêmios que eles podem resgatar o prêmio que eles quiserem, né? Tem 1000 milhas, e tem prêmios lá desde coisas de experiências, por exemplo, uma viagem, quanto a um pudim do restaurante, tem lá celular, tem vários tipos de prêmios, né? Dia de folga, tem dia da beleza, tem tudo quanto é tipo de coisa. Quanto melhor o desempenho deles, mais milhas eles ganham no mês, né? Mais pontos eles juntam, eles podem resgatar prêmios a qualquer momento, a hora que eles quiserem. Mas aí é um negócio mais complexo, eu digo que é a cereja do bolo. Vamos fazer o básico primeiro, que o básico já é muita coisa, né? E o básico ali, se já fizer, esses passos que eu passei para vocês, são os passos para vocês terem a equipe dos sonhos. Exatamente. Vamos recapitular para fechar? Vamos lá. Ser uma empresa desejada para trabalhar, fazer uma divulgação da vaga correta para ter um recrutamento eficiente, um recrutamento de pessoas adequadas, fazer a seleção correta, integrar bem esse colaborador, treiná-lo para fazer daquilo que você precisa que eles façam, do jeito que você precisa que eles façam, e avaliar o desempenho e dar o feedback para eles, a devolutiva. Esse é o básico, esse é o segredo, é o caminho para você ter a equipe dos seus sonhos. Exatamente. Se você fizer todas essas etapas que a gente está te ensinando, a gente garante que você vai estar mais perto de ter a sua equipe dos sonhos, que vai cuidar do seu restaurante para você, sem que você precise estar ali 100% do tempo. Que esse é o sonho de muitos donos de restaurante, que é ter uma empresa que funciona sem precisar dele. Pessoal, e é um círculo virtuoso. É um círculo virtuoso. Parece complicado, parece muita coisa. Mas quando você aplica tudo isso, vai sobrar mais tempo para você. Aí, sobrando mais tempo, você consegue colocar essas coisas em prática e mantê-las funcionando. E quando você começa a colher os resultados, que nem ontem eu estava aqui, até postei um story, uma sexta-feira à noite, eu sentado numa mesa, curtindo o meu restaurante, vendo tudo funcionando, bonitinho, sabe, sendo servido e comendo com tranquilidade, ou você podendo investir em outros projetos, em outras unidades, podendo viajar, podendo curtir sua família, curtir seus filhos, curtir festas que você antes não conseguia ir, entendeu? Então tudo isso vale a pena. Vocês vão passar a trabalhar mais com a cabeça, menos com os braços. Exatamente. Então,
continua acompanhando a nossa página, Restaurante Academy. A gente já divulgou um monte de conteúdos lá, bem práticos, bem voltados assim para você aplicar mesmo. Agora hoje o vídeo foi sobre avaliação de desempenho e logo logo vai ter muito conteúdo também para ajudar o seu restaurante, tá? A gente quer assim divulgar conteúdos que você acaba de assistir e já aplica ali no seu restaurante e você vai ver retornos positivos, tá bom? Então segue aí, Restaurante Academy e fique por dentro. Um abraço, galera.